Olá, hoje nós vamos fazer um vídeo especialmente para falar da prática forense, dessa prática que o advogado adquire ao longo da vida, e vamos falar especialmente da área administrativa disciplinar. Então, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque existem situações absurdamente inéditas, nunca vistas antes na advocacia, coisas que causam um certo espanto, né? Obviamente a gente trata todas as situações com muito respeito, mas são situações difíceis de enfrentar. Então o advogado ele tem que ter uma experiência nessa área. Vou explicar por quê. Por exemplo, né, o advogado civilista, ele tem todo o procedimento dele nos fóruns, né? Então, cada vara civil é responsável por uma quantidade de processos, só que o rito processual é idêntico em todo o Brasil, de toda forma, ele está lá no Código de Processo Civil. O advogado criminalista, ele tem o Código de Processo Civil, vai ditar essas normas, seja onde for que ele estiver dentro do território nacional. E o processo administrativo disciplinar? O que acontece com ele? Por que ele é diferente? Ele é diferente porque temos vários estatutos. Inicia-se com o Estatuto do Funcionário Público Federal. Né? Ele, na verdade, ele serve de baliza, né? Para que os outros estados e municípios, né, tenham uma regra básica. Mas não é assim que funciona. Cada estado tem o seu estatuto e cada município tem o seu estatuto. Então, o município de São Paulo, que é como, entre aspas, né, em matéria de grandeza, é um estado, né? E temos o pequeno município de Santana do Parnaíba. Não sei porque eu citei, mas é uma sugestão. Santana do Parnaíba, então, um município pequeno, né? E lá tem o estatuto deles, de Santana do Parnaíba. E qualquer lugar do Brasil, aquele município, por menor que seja, tem o estatuto dele. As regras, elas divergem, mas ainda aí não é toda a questão. Por exemplo, você pega uma autarquia, né? Se ela não for regida por um estatuto municipal ou estadual, ela tem um estatuto próprio. Ainda mais quando se fala das relações de trabalho. Ou seja, os empregados públicos. Então, isso é uma gama de coisas diversas. Então, como saber tudo isso? Como um advogado está preparado para conhecer o estatuto de todo, né, o Brasil, nessas divisões que eu falei? Impossível, né? Naturalmente que é impossível. Mas, né, o advogado que é conhecedor das regras e dos princípios que regem o processo administrativo disciplinar, ele está preparado para, eu vou falar aqui na brincadeira, para as surpresinhas, né? As surpresinhas que surgem, por exemplo, numa audiência onde você arrolou testemunhas de defesa, a testemunha comparece e a comissão diz o seguinte: olha, nós não podemos dizer para o senhor quem está sendo acusado, por uma questão de ética, né? A gente não pode divulgar o nome da pessoa que está sendo acusada. Já dá para perceber, né, que tipo de problema que isso causa. Como você vai ouvir uma testemunha que sequer sabe quem é que está sendo acusado? Então, revela-se uma prática impossível, né, de se levar à frente sem que sejam feridos os princípios, né, devido ao processo legal e da ampla defesa. Ora, eu preciso perguntar para a testemunha como é a conduta da acusada naquela relação.
naquele emprego, naquele cargo. Tá? Como eu vou fazer isso se... Não? Ou seja, é impossível, né, que isso esteja de acordo com os princípios gerais, né, processo administrativo disciplinar. Essa unidade processante, ela justifica essa conduta dizendo que no estatuto daquela autarquia, esse é um mandamento. Então, pouco importa para a defesa, nesses casos, que eles tenham ali uma regra específica. Por quê? A regra geral, né, que é para todos, que é a Constituição Federal, diz que o direito à ampla defesa e ao devido processo legal tem que ser respeitado. Então, qualquer outra coisa gera nulidade, né? Nulidade que tem que ser invocada ainda, inclusive, durante a audiência. Ora, se a defesa rola uma testemunha, a defesa, ela estudou a causa e verificou que essa testemunha, o que ela sabe dos fatos, o que ela deve saber pelo contexto, ela é uma testemunha que interessa para o deslinde mais favorável àquele que está sendo acusado. Aquele que está sendo acusado tem o interesse, né, de ouvir essa testemunha. Mas, algumas vezes, essa testemunha faz parte de uma relação de trabalho, de um trabalho técnico, por exemplo, que o advogado não conhece, né? Os detalhes desse trabalho. Então, a presença do acusado ao lado do advogado, ela vai ampliar a capacidade técnica desse advogado fazer perguntas para a testemunha. Vou te dar um exemplo. Olha, naquela sessão, o trabalho era feito em que ordem? Era assim, era A, B, C ou era B, D, C? Dá para entender o que estou querendo dizer? Quem sabe isso é o acusado, aquele que trabalhava lá. Então ele vem aqui no ouvido do advogado e fala: doutor, isso não procede dessa forma que ele está falando. Ele tem que saber se é A, B, C, D de acordo com a norma tal, ou de acordo com a ordem que o chefe X dava naquela sessão. Então, o detalhe é ele que sabe. Então, quando você não permite que o acusado participe dessas audiências, o que acontece? Você está ferindo o direito sagrado dele de ampla defesa e você está suprimindo um direito de presença, que é um princípio de direito. Direito de estar presente em todos os atos processuais. E qual é a exceção? A exceção é quando a testemunha que vai ser ouvida, geralmente não é a de defesa, né? Ela teme, e geralmente ocorre muito no processo penal, né? Quem é que vai querer fazer um testemunho contra um bandido que está ali, né? E que geralmente não é o caso do funcionalismo público, mas tem, sem dúvida nenhuma, tem exceções. Tem casos em que se justifica, sim, a ausência do acusado para a oitiva de determinada testemunha. E existe também o caso do acusado que, com as atitudes dele, ele tumultua a sessão, a audiência, interferindo, ou seja, fazendo qualquer ato que não esteja previsto, ou seja, não é a vez dele falar, ele tem que se calar e simplesmente ouvir e auxiliar o advogado, talvez com alguma pergunta, alguma observação para reperguntar. Então, são coisas assim que a gente vê no dia a dia. São coisas que, se o advogado não estiver preparado, ele não souber como se manifestar, ele deixa passar. Ele deixa passar uma nulidade que pode ser responsável por vencer um processo. Ok? Então, ele tem que deixar consignado no momento certo que a defesa não concorda com determinado ato, que a defesa requer determinadas providências, ou seja, no momento exato. Então, nós vamos ao longo aqui de outros vídeos, vamos passando para vocês aí outras situações
que eu posso dizer que são tão, digamos assim, absurdas como essas que nós vimos, ou se não for mais, né? Ou seja, um processo, por exemplo, sem uma portaria acusatória, tá? A oitiva de testemunha sem a presença do advogado e de nenhum outro advogado, nem um advogado dativo, nem um advogado ad hoc. São coisas assim que você vê aqui no nosso canal. Então, se inscreva no nosso canal para você receber as notificações que o YouTube, né, na verdade, envia para você. E se você gostou do nosso vídeo, se você prestigia o nosso canal, dá um like e curte esse vídeo, tá? Porque o YouTube, ele entende que é relevante, e nós entendemos realmente que é relevante um funcionário saber que existe essas coisas e saber que ele tem que ter um advogado à altura, uma pessoa que conheça do processo. É de relevo, então mais pessoas vão conhecer. Se você tiver um grupo de funcionários públicos, passa para eles, ou seja, compartilha esse vídeo nas mídias sociais, ok? Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho aqui, entra nesse site aqui, ó, www.projudicedefesadisciplinar.com.br, ok? E veja a nossa playlist, nós temos uma série de vídeos dizendo sobre o funcionamento do processo, como é um processo, como é uma sindicância, várias e várias dicas para você que é funcionário público. Então, meu grande abraço para você e até a próxima oportunidade.